E após o pecado de Davi, após ele adulterar com Batseba, após ele matar o marido de Batseba, ele adulterou, ele assassinou, fez tudo o que Deus detesta. Mas mesmo assim, quando foi repreendido, ele reconheceu o poder e a glória de Deus. Ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu, ele se quebrantou diante da presença do Senhor. Ele entrou em jejum e oração, ele colocou a cara no pó. Por isso Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, aquele que recebeu um decreto de que a espada nunca sairia da sua casa pelo seu pecado de adultério e assassinato contra um dos seus melhores soldados. Ele não se levantou contra Deus, ele não se levantou contra o profeta, ele recebeu a mensagem do profeta, ele caiu em prantos e choros e lamentos. Ele não tentou matar o profeta, ele não bateu no profeta, ele não xingou o profeta, ele não repreendeu o profeta, ele não expulsou o profeta, ele não chamou ele de falso profeta. Como muitos hoje falam quando recebem uma correção de Deus. Muitos líderes hoje, pastores, não recebem um profeta porque não querem largar o pecado. Davi, quando pecou, adulterou, assassinou e recebeu correção de um profeta mandado por Deus. Ele admitiu seu pecado, ele se arrependeu e ele recebeu a correção. Que a espada jamais sairia da sua casa. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele recebeu um decreto de que sua casa seria destruída por causa do seu pecado. O profeta trouxe o recado de Deus, o decreto de maldição que ia permanecer durante toda a sua geração. Por causa do pecado de Davi, todos os seus filhos pereceram, inclusive o que Batseba estava carregando no ventre, o fruto do seu pecado. Morreu seu filho com Batseba e os seus outros filhos também morreram. Sua filha sofreu nas mãos do seu próprio irmão. A casa de Davi virou uma destruição por causa do seu pecado. Não foi Deus que condenou Davi, foi Davi que pecou contra Deus. E Davi reconheceu no Salmo 51 e escreveu um salmo contando do seu pecado. No Salmo 51 ele fala: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Ele não disse que pecou contra ninguém, ele disse: eu pequei contra ti, Senhor. Ele pediu socorro a Deus. Mas mesmo Deus amando Davi, ele entregou o decreto que o seu pecado seria carregado por toda a sua geração. Da casa de Davi, apenas Salomão foi o único descendente dele que carregou a coroa. Foi aquele que Deus abençoou, mesmo com todo o pecado de Davi e Batseba. Deus matou o primeiro filho deles dois, mas abençoou Salomão, porque Davi reconheceu o seu erro. Davi se quebrantou quando pecou, quando foi corrigido. Davi, ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Por isso Deus deu uma chance para Davi, mesmo dizendo: o pecado seu trará condenação à sua casa. Mas mesmo assim, como ele foi um homem que se arrependeu verdadeiramente,
foi abençoado com seu filho Salomão. Deus foi misericordioso com Davi por causa do seu arrependimento. E o que nós aprendemos na história de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Nós devemos nos quebrantar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor nos cura, nos liberta. A presença do Senhor nos abençoa. A presença do Senhor nos traz misericórdia, nos traz graça. A presença do Senhor foi que restituiu todos os filhos que Davi perdeu. Com Salomão, ele conseguiu continuar a sua linhagem. O que nós podemos aprender com Davi, o homem segundo o coração de Deus? Reconhecer o pecado, se prostrar diante de Deus, confessar e se prostrar e se arrepender. O profeta te entregou uma correção, e se tu tiver em pecado, admite teu erro. Corre para a presença do Senhor, ao invés de tu bater no profeta, como fez Acabe. Ao invés de tu matar o profeta, como fez Jezabel. Ao invés de tu perseguir os profetas, como muitos fazem hoje. Hoje, quando um profeta entrega uma correção para um líder, como era Davi, um rei. Hoje, quando você entrega uma correção para um líder, ele fala que tu é falso profeta. Ele te expulsa da congregação dele. Ele te expulsa da casa dele. Ele te manda embora. Diz que tu é falso profeta, que tu está endemoniado. Porque foi isso que muitas vezes eu ouvi. Quando muitas vezes Deus mandou correção ao homem e eu entreguei, ele me chamou de falsa profeta, me chamou de Jezabel, me chamou de endemoniada. Mas Davi não. Davi pecou e recebeu a profecia. Ele recebeu e se arrependeu. Que hoje nós possamos receber as mensagens dos profetas de Deus e fazer como Davi, receber a mensagem. Se você é culpado, receba a mensagem, respeite o profeta e se corrija. Porque Davi se corrigiu. Davi se corrigiu quando ouviu a mensagem do profeta. Ele se corrigiu e sua casa teve uma chance através de Salomão. Os Salmos 51, todos nós devemos ler todos os dias. Salmos 51. O salmo que Davi se quebranta na presença do Senhor, se entrega. Aquele salmo que ele escreveu no leito de sua desobediência, no leito do seu pecado. Mas Davi conseguiu tocar no coração de Deus. Somente podemos tocar o coração de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados. Se recebeu a mensagem do profeta e você está em pecado, então se arrependa como fez Davi. Se você é inocente, então você vai para casa e pergunte a Deus se aquele profeta é verdadeiro ou falso. De onde está vindo essa acusação? Devemos, quando receber uma mensagem de um profeta como Davi recebeu, orarmos, pedirmos discernimento, não atacar o profeta e bater como muitos fazem hoje. Ninguém mais quer saber de profeta hoje. Não é porque Jesus veio que os profetas acabaram, não. Deus não mudou. Até hoje existem os profetas, os dons. Mas assim como Davi recebeu o profeta e respeitou, ouviu a correção e recebeu, hoje nós devemos prestar muita atenção. Porque só profeta não pode trazer só bênção. O profeta tem que trazer arrependimento, cura e libertação. E o que é que traz cura e libertação e salvação? O arrependimento.
Davi se arrependeu, senão ele não tinha sido perdoado por Deus e curado daquela dor e depressão em que ele entrou. Davi entrou em depressão quando perdeu seu filho, quando recebeu aquela mensagem. Mas o mesmo Deus que deu aquela mensagem através do profeta a Davi, o mesmo Deus curou Davi. O mesmo Deus curou Davi e restituiu toda a sua família que tinha sido destruída com Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Então, como Jesus pregou, os profetas pregaram, nós temos que pregar o arrependimento e a cura e a libertação que vem através de arrependimento, quebrantamento